como filho de escritor, sempre vivi numa casa em que havia livros antes de mais nada, e o livro era uma coisa importante, né? Eu comecei a ler desde cedo, lia de tudo, desde de história em quadrinho até livros mais para adultos, né? Então a leitura para mim foi sempre um prazer, e quando eu comecei eu mesmo a escrever, passou a ser meu ganha-pão, vamos dizer assim, né? Então a literatura sempre foi muito importante na minha vida por todas essas razões. La literatura es todo para mí. Nunca hice otra cosa en mi vida. No creo que haga otra cosa en lo que me queda de vida. Es lo que de alguna manera me permite relacionarme con el mundo, entrar en contacto con el mundo, entender el mundo, interesarme por el mundo. Todo lo hago y lo veo y lo pienso a través de la literatura. Y al mismo tiempo es un lugar, un espacio, quiero decir, un lugar a habitar, donde encuentro al mismo tiempo muchas trampas y una extraordinaria felicidad. Es un lugar al mismo tiempo conocido y desconocido, en el que me siento seguro y también donde muchas veces no sé bien para dónde ir. Y aún así es el lugar a donde vuelvo todos los días para hacer algo, para escribir 2 frases o una novela entera. Y creo que es el lugar donde sin duda pasé los momentos más gozosos de toda mi vida. A literatura é uma paixão, é como se fosse um fogo, né? Vai ateando assim no nosso corpo, né? Aquele calor, aquela chama, aquele desejo de se expressar, de se construir, né? Por meio das palavras, e as palavras são um instrumento maravilhoso para você fazer a construção de si mesmo. Então a literatura na minha vida, ela é uma companhia, ela é um tesouro que eu tenho, ela é uma inspiração, ela é um instrumento para eu observar o mundo, para eu observar a mim mesma, até para me ensinar a amar, para me ensinar a caminhar, para me ensinar a ver, para me relacionar com as pessoas, saber me pôr no lugar dos outros. Ela funciona como uma expressão pessoal e como uma absorção de um mundo que foi construído pela humanidade e que está aí para todos nós, disponível. Para mim ela foi formativa durante toda a minha infância, juventude, mas hoje ela tem um sentido diferente para mim, tem o sentido, digamos, de uma sobrevida, né? Porque eu, depois de 30 anos de jornalismo, de ensino, de trabalhar para governo, eu de repente me vi aposentado e aí eu me reinventei como ficcionista, que eu nunca tinha sido ficcionista. Então ela hoje para mim representa isso, uma nova vida, por assim dizer. Pode parecer meio patético, mas é isso. A literatura é a minha vida. Todo o meu corpo, o meu sangue, a minha mente estão à disposição da minha literatura, da minha obra, do meu trabalho intelectual. Sem isso seria, por assim dizer, impossível viver. É claro que ao lado disso tem o amor pela minha esposa, Madalena de Castro Carreiro, pelos meus filhos, Rodrigo e Diego, pelas minhas netas, Maria Nina, Maria Helena e Olívia. E por todos eu tenho um amor muito grande. Mas é preciso ressaltar, com muita ênfase, aliás, que a literatura ocupa aquilo que eu tenho de mais forte, que é o meu tempo e a minha dedicação a uma obra. Desde que eu comecei a escrever, eu me determinei e me decidi por escrever uma grande obra. Pode ser que eu não alcance escrever a grande obra, mas a obra eu consigo. Se é grande ou não é outra coisa. Vamos ver. No meu caso, eu acho que a gente pode
situar a literatura em dois lugares completamente diferentes e em momentos completamente diferentes também. Num primeiro lugar e num primeiro momento, a literatura era uma companhia natural para uma criança. Eu comecei a ler muito cedo, que nasceu numa casa onde o livro era uma presença importantíssima. Não só por conta da presença dele mesmo, eu sou filha de um casal de intelectuais, como porque os outros dois adultos com quem eu morei na primeira parte da minha vida vinham também de uma família extremamente intelectualizada. Então, livros, biblioteca, assuntos relativos a leituras, autores literários, se situam na minha lembrança desde que eu me entendo por gente. Então, nesse primeiro lugar, como eu dizia, nesse primeiro momento, a literatura era um dado natural que eu incorporei também muito naturalmente. Muito recentemente na minha vida, agora depois de mulher madura, eu me voltei para a escrita literária. Então eu diria que é um segundo lugar e um segundo momento da literatura no que diz respeito a mim. Foi quando eu comecei a escrever. E ler e escrever, embora sejam interdependentes, são situações, circunstâncias muito diferentes e que exigem do indivíduo uma resposta muito diferente. Então, eu, de uma certa forma, me sinto privilegiada pelo fato de ter podido fazer essas duas experiências, a da leitura num primeiro momento e a da escrita num segundo momento, na medida em que, para mim, a literatura é, sem dúvida, a mais completa forma de expressão a que pode chegar um indivíduo e também a mais livre. Eu acho sempre que a literatura serve para explicar o mundo, mas também para o complicar. A vida de um leitor é seguramente diferente da vida de um não leitor. No meu caso, eu acho que a literatura, sobretudo, complica a minha vida, porque eu vivo desde muito cedo nessa permanente terceira dimensão, que é a dimensão da literatura, de mistura de realidade e de ficção, e, portanto, às vezes sinto-me totalmente incapaz de enfrentar a realidade e culpo a literatura dessa minha incapacidade para enfrentar a realidade. A literatura é uma entidade perigosa e onívora, né? Perigosa por ser onívora. Ela começa com uma coisa menor na vida, com uma pequena distração, como um gosto paralelo, e aos poucos ela vai crescendo e ganhando mais espaço e tomando mais tempo. E quando você vê, a vida inteira já gira em torno disso, ela tomou conta de tudo, ela se tornou uma espécie de sistema geral de compreensão do mundo, da vida, da existência. Então, assim, de repente você começa a olhar para a sua própria vida com um olhar literário, começa a entender suas próprias relações com esse olhar e, enfim, o que eu diria então usem com moderação, em alguma medida. Vale mergulhar muito nesse mundo tão interessante, mas também compreender a imensa dimensão que isso pode tomar. Essa é a minha provocação. A literatura, para mim, ela se confunde com a vida. Ela não vou dizer que ela é uma extensão da vida, porque ela realmente faz parte do dia a dia, de tudo que a gente entende por vida. Eu não estou falando de uma vida assim, uma vida num sentido estratosférico. Não, vida mesmo do dia a dia. E eu vejo a literatura como um dos elementos, ou talvez como não um complemento, realmente como uma parte dessa experiência que a gente chama de vida.